existe casamento sem bem casado. Definitivamente a gente está diante dos docinhos mais procurados na hora do casamento. Conta pra gente, Gustavo, que história é essa de bem casado com sabores? Isso, foi uma ideia que a gente teve. A gente já tem uma fábrica de bem casados há 10 anos e só com o tradicional. Aí a gente acabou criando essa loja Finanata aqui no Jardins, em São Paulo, para estar desenvolvendo o bem casado, esse doce tão famoso em casamento, em vários sabores. A gente criou aqui 10 sabores diferentes, a gente tem sabores sazonais, então outono agora a gente está com sabor de frutas do bosque e caramelo com flor de sal, então são os sabores de outono, a cada estação a gente lança, a cada festividade a gente lança novos sabores e as noivas estão adorando a ideia, né? A gente vê que o bem casado é aquele bolinho com recheio. É o recheio que muda ou tem alguma coisa na massa também que vocês dão uma modificada? Isso, não. Aqui, todos os bem casados, o recheio é o diferencial. Então, a gente está com a mesma massa, o mesmo processo de fabricação e vai variando o recheio. Então, assim, o único que tem uma diferença na base do recheio é o de baba de moça, que aí é um creme de gemas, em vez de estar sendo a base do bem casado normal, que é um brigadeiro branco, né? O bem casado tem um tamanho tradicional? Vocês fazem maior, menor? Depende da noiva, da ocasião? Como funciona? Na verdade, ele tem um tamanho padrão. O nosso ele é um pouquinho maior do que o normal que a gente acaba encontrando no mercado, mas é um tamanho, assim, independente da utilização dele para bem nascido, bem vivido ou bem casado, é o mesmo tamanho. Isso não tem muita diferença, não. Quando a noiva chega aqui, ela faz uma degustação, como se ela estivesse passando por um buffet ou experimentando docinhos? Exatamente. Aqui na loja a gente recebe as noivas para fazer degustação dos sabores de bem casado. Então ela acaba passando um momento aqui degustando. A gente tem harmonizações dos cafés com os bem casados, chás, até harmonização com vinhos e tudo mais. Então a gente acaba criando uma experiência na degustação da noiva aqui na loja. Bom, a gente já vê que tem muito estelionatário de bem casado nos casamentos. Como que você sai dessa saia justa? Quantos você recomenda para a noiva comprar para não faltar? Porque uma delícia como essa, com sabores diferentes, deve ser uma tentação para todo mundo enfiar na bolsa e no bolso, né? Com certeza, né? A gente acaba sempre recomendando 2 a 3 bem casados. Aí a noiva que vai escolher se ela prefere aquela fartura e que as pessoas saiam um monte no bolso, ou se ela prefere estar com 1,5 por convidado. Aplicando sabores, aí já complica um pouco a história, né? Porque o que a gente recomenda, se a noiva estiver pegando só sabores, pegar o número de sabores que ela vai estar pegando de bem casados, porque assim ela consegue garantir que se a noiva se as pessoas pegarem 3 sabores, porque viram 3 cores diferentes, vai ter a quantidade para todo mundo levar 3 cada um. Ou a outra sugestão é variar o máximo possível, e aí levar próximos dos 10 sabores para confundir um pouco o convidado, que espero que nenhum vá estar pegando os 10 sabores e enfiando na bolsa e só pegando 2 ou 3 escolhendo, assim, né? Isso seria o ideal. Conta um pouquinho para mim sobre a embalagem. Ele vem nesse papel celofane com a fita? Existe aquela tradição de colocar no papel? Como é que é? Isso, a gente faz os 2 modelos, o mesmo preço, na nossa embalagem que a gente chamou de exclusiva aqui da Finanata, que é o celofane, então a gente embrulhou ele só no celofane passando a fita. A fita, cada uma das fitas indica um sabor. Então, se a pessoa realmente estiver trabalhando no casamento com os sabores diferenciados, aí a gente indica a pessoa a estar usando a nossa embalagem. A gente também tem a embalagem tradicional do papel crepom, com lacinho. Algumas noivas preferem, mesmo usando o sabor, manter a embalagem tradicional. Por enquanto, a maioria ainda está levando na nossa embalagem, porque adoraram e acharam bem mais moderna, bem diferente. Então, as noivas que procuram por esse tipo de bem casado, devem procurar por vocês com quanto tempo de antecedência? O ideal mesmo é, assim, por volta de 1 mês antes, para a gente estar podendo entrar no processo de produção. Obviamente, ele é produzido mais próximo da data, mas tem épocas onde a nossa produção, a gente produz 10 mil bem casados por semana, então tem épocas onde a nossa produção atingiu o máximo e a gente tem que recusar pedidos por não ter capacidade de estar atendendo. Então, o ideal, quanto antes, melhor, obviamente, mas assim, até 1 mês antes a gente quase consegue garantir que a noiva vai ter os nossos bem casados no casamento dela. Para os ladrõezinhos de plantão que acham que estão garantidos se levarem 10 bem casados para casa, qual é a validade desses produtos? Normalmente a gente entrega eles assim 1 dia depois do dia
ideal de consumo dele. Então, ele ainda deve durar em qualquer tipo de ambiente. A gente aconselha a ser comido em 48 horas, mas eles chegam a durar até uma semana sem problema. O bem casado não pode ser guardado na geladeira, ele acaba murchando, dura muito mais, mas ele murcha e perde a qualidade. Então, assim, a gente sempre fala para as pessoas, o ideal é um ambiente fresco e seco, que é o que o bem casado mantém o máximo da qualidade dele. Que tal dar uma passadinha aqui na loja? A gente acha que não tem nada mais para se inventar quando o assunto é casamento e vem o Gustavo para provar totalmente o contrário. Vamos fazer um convite para o pessoal de casa, Gustavo? Claro, venha experimentar nossos bem casados. A gente está aberto aqui na Finanata, Alameda Tietê, número 43, nos Jardins, em São Paulo, da segunda a sexta, das 10 às 20 horas, e aos sábados, das 11 às 19 horas. Domingo, fechado. É uma casinha de boneca. Vem pra cá, noivinha, convidados e ladrõezinhos de plantão. Um beijo, que agora eu tenho que experimentar uma dessas gostosuras. Até o nosso próximo encontro. Tchau.